A violência contra as mulheres está de novo na ordem do dia, não pelas melhores razões. São várias as notícias que, em alguns casos, terminaram da pior maneira possível. Há quem fale da falta de resposta a um problema que é transversal em toda a sociedade. É o MAR, a União de Mulheres, Alternativa e Resposta, é um movimento internacional com uma delegação na Madeira, tem um trabalho desenvolvido nesta área, na defesa dos direitos das mulheres e na chamada de atenção para questões como a igualdade e a violência contra as mulheres. Connosco em direto temos Guida Vieira. Bom dia. Bom dia. Se me pudesse definir o que é o MAR, muito breve, de uma forma muito rápida, como é que a definiria? Portanto, o MAR é uma associação que defende, acima de tudo, os direitos das mulheres. Foi fundada em 1976, é a associação mais antiga após 25 de Abril e que desde o início sempre teve um papel preponderante e impulsionante na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. A nível nacional gera várias casas de abrigo, vários gabinetes de atendimento e encaminhamento e apoio às vítimas, tem 12 observatórios, através das notícias da comunicação social, um sobre as mulheres assassinadas e outro sobre a violência no namoro, que afeta em questionário nas escolas. Vamos começar precisamente por esse aspecto da violência no namoro, que é dirigido, presumo eu, portanto, à malta mais nova, e é um problema que ainda se coloca, esta questão da violência no próprio namoro. Sim, lamentavelmente as questões da violência e até novos métodos de violência que são usados entre os jovens, claro que há a tradicional, há a física, há a psicológica, mas os métodos relacionados com a net, com mensagens, com os e-mails, etc., as passwords, portanto... As tentativas de controlo. E tentativas de controle, quer da parte de rapazes, quer da parte de raparigas. Depois há violências, por exemplo, a violência física é mais por parte dos rapazes, mas sobre isso, para a semana, no dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados, o MAR a nível nacional vai divulgar os dados de 2018. Nesses dados também vão estar em conta os dados da região autónoma da Madeira, porque desde o ano passado nós participamos nesse estudo a nível nacional e, portanto, deixo para o dia 14, portanto, vai ser dada uma conferência de imprensa com a Secretária de Estado para a Igualdade e, portanto, deixo para aí os dados concretos em relação à violência do namoro. Vamos então aguardar para essa altura. Em relação ao Observatório de Mulheres Assassinadas, os números também no país e também aqui na região não são nada animadores, nada. Os números são assustadores, é quase os números de uma guerra. Se tivermos em conta que entre 2004 e 2018 já foram assassinadas 503 mulheres, às mãos de companheiros ou ex-companheiros, cônjuges ou outros familiares, nós estamos perante uma guerra muito grande. E aqui na Madeira, em 2018, felizmente que tivéssemos conhecimento, não houve nenhuma mulher assassinada, mas houve várias tentativas de homicídio por parte de maridos, por parte de companheiros. E em 2017, a Madeira teve o ano mais negro da sua história nesta questão, porque em 2017 foram assassinadas 9 mulheres na Madeira. Foi um ano muito negro. A comunicação social só noticiou 5, que foram casos publicados nos meios de comunicação social, mas a MAR divulgou 9, que tínhamos esses dados concretos, nunca foram desmentidos, e foram, ao não serem desmentidos, foram assumidos. E foi gravíssimo, porque houve, por exemplo, só para dar um exemplo, uma das mulheres foi assassinada pelo próprio filho. Portanto, isto é a violência do mais terrível que há. E portanto, a questão do assassinato das mulheres, agora parece que toda a sociedade, enfim, estão acordando
porque este ano tem sido uma desgraça, não é? 9 mulheres mortas em janeiro, uma já foi morta em fevereiro, mais uma criança ligada a estes casos, que é realmente uma situação de terrorismo social, não há outro nome, para se colocar em relação a esta questão. Isto tem terrorismo social. Muita coisa está a falhar para que isto continue a acontecer durante tantos anos. Ora, precisamente, Guida Vieira, primeiro vamos analisar as causas. Do seu ponto de vista, quais são as causas que levam a esta situação? Há algumas que se possam verificar, de Olha, facto? a principal causa, e por mais que isto possa parecer um chavão, tem a ver com a mentalidade de posse do homem perante a mulher. É a sensação de que o homem, em relação à mulher, pode tudo. Não aceita um não da mulher, não aceita a separação, não aceita que a mulher em casa não faça aquilo como ele quer ou como ele acha que deve ser. Enfim, tem a ver com a mentalidade machista que está na cabeça desta gente. E, portanto, nós achamos que é fundamental começar por aqui. Ter uma educação para a igualdade e para a paz, para a não violência, desde pequenos. É por isso que a Omar intervém nas escolas, tem um projeto nas escolas já desde 2004 a nível nacional. Aqui nós começamos em 2018, o ano letivo 2018-2019, mas é fundamental começar a mentalidade, portanto, a começar na educação desde pequeninos, na educação de que o homem e a mulher têm direitos iguais, homem e mulher devem ter tratamentos iguais e ninguém é dono de ninguém. É fundamental educar as crianças para os direitos humanos, de igualdade, de paz entre as pessoas e de não violência. Isto é fundamental. Enquanto isto não for assumido pelas famílias, em primeiro lugar, pelas escolas que está interligado e pela sociedade em que ainda se assiste a discursos de violência, em apelos de violência, em que todos os dias somos invadidos com notícias de violências várias, as crianças depois começam a crescer e a formar o seu pensamento numa cultura de violência e não ao contrário. Outra das causas também apontadas tem a ver com os consumos, nomeadamente de bebidas alcoólicas. Também pode Com citar. certeza. Nós achamos que a violência, e eu também, que é transversal a todos os setores da sociedade. Mas eu costumo dizer o seguinte: numa casa onde há desemprego, onde não há dinheiro para pôr o pão na mesa, e onde há desemprego e álcool ou toxicodependências, a situação piora, não é verdade? Não é um problema, a violência doméstica não é um problema de pobres. A violência doméstica é um problema transversal que atravessa todos os setores da sociedade, porque há muita gente colocada em setores que até são de grande responsabilidade na sociedade, juízes, engenheiros, médicos, enfim, e outras profissões, cuja violência doméstica também está instalada. Ainda penso eu que no dia 6 de fevereiro, se não me falha a memória, foi julgado o juiz que, depois de ter separado da mulher, continua a persegui-la e foi julgado. Houve um processo em julgamento em tribunal. Não me lembro já qual foi o tribunal, é uma questão de pesquisar, mas é para vermos que isto é um problema que não é. Violência doméstica não é um problema de pobres, é um problema de toda a sociedade. Sim, há notícia e de por outros isso casos. ela tem que ser vista neste sentido, para ser bem entendida. E a notícia, estava eu a dizer, de outros casos que envolvem outras figuras públicas também, nesse capítulo, para dizer que de facto é transversal a toda a sociedade. Mas a minha questão, Guida Vieira, é o que é que acha do papel da justiça tradicional? É o adequado? Há dias falávamos numa reportagem, numa das televisões nacionais, que falava de uma justiça mais virada para o arguido do que propriamente para a vítima. Também a este nível é preciso atuar, a nível da mudança do próprio sistema. Olha, eu acho fundamental haver uma mudança nos tribunais, e não só nas polícias, e em todos os agentes que intervêm no processo de violência doméstica. Em primeiro lugar, os processos, isto é a minha opinião, em primeiro lugar, o agressor é que devia ser retirado da casa e não a vítima. As casas de abrigo que existem deviam ser apenas centros de socorro para situações de emergência, onde a vítima corre risco imediato de continuar em casa.
Mas a lei já permite que o agressor saia, mas a prática que tem sido exercida é que em caso de violência é a mulher que é retirada de casa e os filhos, e o agressor fica em casa, muitas vezes a gozar da situação e a levar outras mulheres para casa. Portanto, tem que haver uma clareza sobre esta questão. Sei que o DIAP no Porto já faz isto, a polícia quando intervém já retira o agressor da casa. Isto é o que tem que ser feito e é fundamental que isto seja feito. Depois, o processo de violência doméstica tem que ser julgado como um processo sumário, um processo de urgência. Não pode ser como um processo comum, que demora anos e anos, às vezes, para sair uma sentença. Ou então, a maior parte dos casos são arquivados. É uma vergonha que em 2018, aqui na Madeira, 300 participações de violência doméstica fossem arquivadas. E quem disse isso foi o juiz-presidente do Tribunal da Comarca do Funchal. E ainda ontem houve uma notícia a nível nacional que foram milhares os processos arquivados com a chamada falta de prova, porque a vítima muitas vezes fica assustada, não quer falar em julgamento, tem o direito de não querer se expor mais e tem que haver mais respeito pela situação da vítima, que muitas vezes não tem acolhimento, não tem uma casa para onde ir, não tem recursos, algumas têm recursos financeiros, mas algumas não têm, e é preciso que haja uma intervenção global de todos os mecanismos de apoio e, portanto, aí o Governo, as câmaras municipais, ou os governos, no nosso caso, Governo Nacional, Governo Regional, e os municípios têm que ter uma intervenção muito pronta na ajuda a estas pessoas. Não podemos deixar que as vítimas fiquem às mãos dos agressores. Por exemplo, ainda há pouco tempo, na nossa região, foi filmado por alguém anónimo uma mulher que estava grávida, que estava a ser espancada na rua. Essa mulher foi para as urgências do hospital e foi-lhe dada alta e enviada para a casa do agressor. Quer dizer, não pode ser. Se há uma rede que trabalha aqui em relação à violência doméstica, onde os parceiros estão todos, o Mar não faz parte, desde o início não quiseram fazer protocolo connosco, nós não fazemos parte dessa rede, mas está o Sazerano, está a polícia, está os tribunais, portanto toda essa gente tem que funcionar e aquela mulher nunca poderia ter voltado para a casa do agressor. Algo está errado. Há muita coisa que está errado. Falta formação aos agentes, mesmo aos agentes da polícia. Faltam agentes especializados ou especializadas, quer sejam homens ou mulheres, para saberem como agir nestes casos, que isto são situações gravíssimas e tem que haver gente preparada para atender. Sei que o Governo agora reuniu, decidiram que haverá gabinetes de atendimentos na PSP, na GNR, etc. Eu ainda estou para ver, que eu só acredito quando as coisas são postas em prática, mas a verdade é que há muita coisa para fazer, muita coisa. Isto não pode ser tratado como um processo judicial de uma herança, demora 10, 15 anos. Não, isto tem que ser sempre tratado como um processo de urgência que tem a ver com a vida das pessoas. No entanto, Guida Vieira, alguns passos foram dados. Recordo-me, por exemplo, que a violência doméstica passou a ser um crime público. Agora, não sei isto na prática se veio a melhorar a situação. Quer dizer, melhorar veio porquê? Porque qualquer pessoa pode fazer denúncia de um crime público. Por exemplo, o exemplo que eu dei da senhora grávida que foi filmada na rua, quem assumiu a participação do crime foi a própria Polícia de Segurança Pública aqui na Madeira, porque a vítima, coitada, assustada, ainda por cima era estrangeira, que vivia com o agressor, nem quis fazer a denúncia. E a PSP aí assumia muito bem a denúncia. Quer dizer, qualquer uma pessoa, qualquer um de nós, pode fazer uma denúncia se houver que está a acontecer violência doméstica com o vizinho, com o familiar, etc. Desse ponto de vista, é importante. Agora, depois a maior parte dos processos são mandados arquivados pelos senhores juízes e juízas em nome de que não há provas e que se não é apanhado em flagrante delito é complicado, etc, etc. Tem que haver mais agilidade em relação a isto.
E, portanto, não basta estar na lei que é crime público, é preciso também que a questão do crime público se transforme numa celeridade no julgamento dos processos, porque depois, passados anos, já ninguém quer saber e às vezes as pessoas também não querem se comprometer para não terem problemas, outros problemas depois que advêm desse tipo de processos. Nós sabemos que há pessoas, vizinhas e familiares, que se envolvem muitas vezes na denúncia dos processos, que depois é sobre si que recai uma série de problemas. E, portanto, as pessoas fogem a isso. Portanto, o chamado crime público foi importante, foi um passo, mas não é tudo. É preciso muito trabalho ainda pela frente, infelizmente. Muito trabalho para fazer. E tem que ser um trabalho de cima para baixo. De cima para baixo no sentido da formação, de agilizar os processos de julgamento, de agilizar os apoios sobretudo, eu acho que é fundamental os apoios na área da habitação. E aí os municípios têm um papel muito importante. Porque, assim, a mulher tem que sair de casa numa situação de emergência, as que vão para as casas de abrigo normalmente é nessas situações, o máximo podem estar numa casa de abrigo é 6 meses, mais 6 meses, vai até um ano, mas depois têm que sair e vão para onde? A maior parte volta outra vez para casa, porque não tem outra solução. E começa novamente o ciclo da violência. E há casos recorrentes que demoram anos e anos, ela sai, volta e o ciclo depois continua. Portanto, tem que haver realmente há muito a fazer no sentido de haver disponibilização de habitação nos municípios para acudir, haver mesmo uma cota. Nós defendemos mesmo que haja uma cota de preparada e de emergência para acudir a estas situações. E também ao nível do emprego, não é? Se a mulher depois, por situação de emergência, tem que ser do seu local onde reside e até ir para outro concelho, e muitas vezes até sair da região, que eu conheço casos que isso aconteceu, porque aqui corria o mesmo risco, e isso acontece noutras regiões, noutros distritos, é fundamental que haja, portanto, que a parte do emprego também esteja preparada, os centros de emprego, para valer e para acudir a estas pessoas. Portanto, há toda uma série de envolvência que tem que ser criada para apoiar realmente estas mulheres. Elas não gostam de ser tratadas como vítimas. Elas querem ser ajudadas a serem autónomas. Portanto, há já distritos do nosso país, o Porto, o Mar está neste momento a gerir, em conjunto com a Câmara de Matosinhos, alguns apartamentos de autonomização, onde a mulher sai da casa de abrigo, vai com os seus filhos, com a sua família, ali para o apartamento, ainda é ajudada nos primeiros tempos para conseguir gerir a sua própria vida, porque as pessoas ficam muitas vezes sem saber o que fazer da sua vida e depois até encontrar a sua autonomia. E isso sim é que há a forma de, no fundo, estas mulheres continuarem a ser seres humanos completos com a sua vida. Infelizmente, a UMAR, e vou dizer assim, ainda vai ser necessária por muito tempo. Eu acho que sim, quer dizer, é por isso que nós estamos a apostar na nova geração de humoristas. Por exemplo, o trabalho que estamos a fazer a nível nacional e a nível aqui da Madeira, nas escolas é feito por mulheres jovens, formadas, tiveram formação específica para fazer esse trabalho nas escolas. Portanto, é preciso que o mar se renove e é isso que estamos a tentar fazer. Nós mais velhas estamos aqui para ajudar naquilo que ainda nos é permitido fazer no sentido de enquanto pudermos, mas o trabalho é nas mulheres mais novas para elas continuarem, porque há muito trabalho a fazer. Mudança de mentalidades não se faz, não se cria novas mentalidades em relação a problemas seculares como estes de um dia para o outro. Mas é preciso que haja pessoas disponíveis para continuar a fazer este trabalho. É fundamental. A minha maior alegria enquanto mulher já mais velha é ver jovens continuarem este trabalho, porque isto é que é o futuro que nos possa dar alguma
no fundo, alguma alegria de que um dia a sociedade há de ser melhor e há de ser menos violenta para as mulheres. Agradeço a Guida Vieira a disponibilidade manifestada por estar aqui na TSF a partilhar estas preocupações e a defender também algumas das coisas que são necessárias fazer urgentemente para que haja uma diminuição de facto deste problema que atinge a sociedade, que é a violência contra as mulheres. Muito obrigado, Guida Vieira. Bom dia. Obrigada a eu. Obrigada. Bom dia.